Foi descoberto que ela já tinha mandado os criminais. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga investigativa Os 4 Dias da Rua. Eu tenho acompanhado o caso desde o começo, eu tenho uma playlist super organizada com todos os vídeos, trazendo tudo em detalhes extremos pra vocês. Então se você quiser, você vai na página inicial e você vai ver saga Os 4 Dias da Rua que você vai encontrar. Lembrando que nesse momento eu gostaria de agradecer a Alane Alves, que fez uma contribuição pelo Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu agradeço muito a gentileza, semente, eu desejo que você possa ser grandemente retribuído pelo carinho e também contribuição aqui para com o canal. Lembrando que isso é um caso bombástico aqui na semana passada, que é uma mãe monstruosa, tá aparecendo a capa aqui pra vocês. Você tem que conferir essa história. É um dos episódios recentes do Namir, e essa história é tão revoltante que você vai ouvir barbaridades, mas é tudo de, assim, mais indignante, que você vai pensar, fala, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, mas você vai ouvir. É uma história muito bombástica, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário para você encontrar e assistir. Não deixe de conferir essa história porque ela é muito boa, tá bom? E aproveita e conheça as outras atrações, os casos, tem tantas histórias boas, eu faço essa série com muito carinho, e eu tenho muitas outras também, com histórias, minisséries de casos, grandes histórias que são bem investigadas, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Bom, a Cara Kernodle, a mãe da Zana Kernodle, está na cadeia do condado de Spokane, Washington. Sim, ela foi presa, ela foi autuada sob acusação de invasão criminal de primeiro grau na terça-feira, e sua fiança foi fixada em $250. Um porta-voz do gabinete do xerife do condado de Spokane disse que a Cara foi presa depois que uma pessoa que ligou relatou que um sedã verde com um homem não responsivo estava no banco do motorista em um estacionamento perto de Rincon Drive. Isso na manhã do dia 31 de janeiro. E aí um policial chegou e localizou um veículo conforme descrito. Foi descoberto que ela já tinha mandado os criminais de Contenay Code, em Idaho, e também de Nespercy Code, em Idaho também, por acusações de substâncias ilícitas, e um mandado de contravenção de Ayer Higgs, em Washington, por invasão de propriedade. Essa não é a primeira vez que ela foi presa, provavelmente ela enfrenta um vício muito severo. Acontece que o ponto envolvendo isso é que muitos têm comentado sobre a advogada Annie Taylor, que decidiu defender o Brian, mesmo quando estava trabalhando para a Cara. Pois é, antes de ser presa, a Cara falou algumas coisas e há detalhes que eu só soube agora. Ela disse que iria lutar de forma concreta contra a representação do Brian pela Annie, e que ela também estava se recusando a assinar a renúncia da sua advogada, que no caso permitiria que a Annie o defendesse. Ela até disse que já tinha assinado uma procuração para que a Annie pudesse ajudá-la a entrar na reabilitação e outros enfeites. Então ela simplesmente não estava entendendo como a Annie simplesmente quis fazer isso. Antes de ser presa, a Cara também foi questionada sobre pena capital. E ela disse que quer que o Brian pague pelo que fez, mas ela não está interessada nessa pena porque ela diz que não acredita nisso. Mas ela acredita que ele deveria passar o resto de seus dias na prisão. Eu quero aguardar atualizações para ver o que vai acontecer aqui e depois eu dou minha opinião no final. Eu sei também que levará meses até que os promotores tentem mostrar a um juiz que eles têm provas suficientes para justificar as acusações contra o Brian. E especialistas disseram a Newsweek que os dados do celular do Brian podem ser fundamentais para fornecer essas evidências. A declaração de causa provável revelada no início de janeiro mostrou que os investigadores obtiveram os registros do celular do Brian depois que os policiais de Washington State, da universidade onde ele era estudante de doutorado em criminologia, identificaram um Hyundai Elantra 2015, que era branco, registrado em seu nome, que correspondia à descrição de um veículo que havia sido visto perto da cena do crime na noite que desencadeou tudo. A declaração também disse que o telefone do Brian estava desligado ou em modo avião nas horas dos crimes, mas os dados antes de serem desligados sugeriram que ele estava indo na direção da casa, enquanto os dados depois de ligado indicaram que ele estava indo embora de lá. Outros dados de celular mostraram que o Brian esteve na vizinhança pelo menos uma dúzia de vezes antes dos homicídios, sempre tarde da noite ou no início da manhã. Joseph Giancarlone, professor adjunto do John Jay College de Justiça Criminal, disse que o fato do Brian ligar e desligar pode explicar a intenção de passar despercebido, o que no caso pode ser alegado. E ele disse que se o Brian deixou o telefone ligado, ele pode ter se conectado ao Wi-Fi
e que nesse caso ainda não se sabe muito sobre o celular. Mas ele também disse que estava interessado em saber se os investigadores têm a videovigilância que mostra o Brian voltando para o seu apartamento na noite dos crimes. Já Duncan Levine, sócio-gerente da Levin e Associados, diz que os registros do celular serão usados para mostrar particularmente que o Brian desligou o telefone por algumas horas na hora em que cometeu o crime e ligou de volta logo depois disso. Só que ele disse que a advogada de defesa pode argumentar também que as torres de celular têm uma precisão de cerca de 20 milhas, que é a distância aproximada entre o seu apartamento e a cena do crime. Então, em outras palavras, ela vai argumentar que há uma margem de erro nos autos que não prova o que o Estado está alegando. Bom, essa é uma questão que realmente tem preocupado alguns juristas, mas ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte. Porém, há um outro ponto envolvendo a ordem de silêncio. De acordo com o advogado de defesa criminal Philip Hallam, ele disse que a ordem de silêncio, no caso, é inconstitucional sob a primeira emenda. Quando ele foi entrevistado pela Fox News, o Philip disse que explicou que essas ordens de silêncio são o que eles chamam na lei de restrição anterior à liberdade de expressão. Ele falou assim: agora, uma restrição anterior é basicamente uma ordem judicial que diz a alguém que, olha, você pode sair e falar sobre algo antes mesmo de você falar ou querer fazer sobre isso. Então, obviamente, o que está acontecendo é desligar o interruptor para a primeira emenda. Ele diz que promotores e advogados de defesa já têm o seu próprio conjunto de regras pelas quais são obrigados a viver, com o objetivo de garantir um julgamento justo para cada lado. Mas a primeira emenda, se representa alguma coisa, representa a premissa de que você pode expressar a sua opinião e falar com a mídia sem medo de ir para a cadeia. A ordem de mordaça pode ser alterada, e isso pode ser feito por um acordo, que neste caso seria algo que não é um apelo total. Se o recurso for seguido em sua totalidade, é possível que toda essa ordem de silêncio seja derrubada e enviada de volta ao tribunal com algo menos amplo, segundo o especialista. Porém, o que acontece? No início de janeiro, a data de audiência preliminar do Brian no Tribunal do Condado foi marcado para 26 de junho. Desde o anúncio, cresceram as especulações online sobre se o Brian enfrentaria um grande júri. E a grande questão é que eu fui entender um pouco mais sobre isso, porque o que é um grande júri? Em casos criminais, o réu primeiro tem que passar por uma audiência inicial no tribunal, como o Brian fez no início de janeiro. No entanto, antes de determinar se haverá julgamento, o promotor deve cumprir a obrigação de provar a causa provável. O promotor pode fazer isso por meio de uma audiência preliminar ou de um grande júri. Um grande júri federal é normalmente composto por 16 a 23 membros do público, mas esses jurados não têm a tarefa de determinar a culpa. Nem o réu ou a equipe do réu tem o direito de estar presente durante o processo do júri. Um grande júri é um órgão controlado pela promotoria sem um juiz. Então, no caso, é apenas uma sala com o promotor, os grandes jurados e as testemunhas. Se o grande júri indiciar ou encontrar causa provável, esta não é necessariamente uma decisão unânime, então eles precisam apenas retornar com o veredito da maioria. Os grandes jurados têm permissão para fazer suas próprias perguntas, mas isso ainda acaba sendo uma ferramenta da acusação. Em Idaho, especificamente, os promotores que escolhem um grande júri em vez de uma audiência preliminar são raros. Um promotor estaria mais inclinado a levar um caso a um grande júri quando eles têm testemunhas que têm medo de comparecer ao tribunal. E aí, nesse caso, a promotoria deseja evitar o interrogatório de testemunhas da defesa nessa fase. A audiência preliminar dá à equipe de defesa a oportunidade de questionar as testemunhas da acusação, enquanto um grande júri não faz. A promotoria que optou por uma audiência preliminar pode mudar de ideia a qualquer momento e constituir um grande júri. Se um grande júri for adiante, a audiência preliminar marcada para junho será cancelada, o que nesse ponto os especialistas dizem que é muito improvável de acontecer. Bom, o que acontece? Nós temos essa questão da advogada, eu já dei minha opinião anteriormente, e eu acho que essa mulher tem que ser retirada do caso. Isso que ela fez com a cara é um absurdo. Olha, imagina como você iria se sentir se descobrisse que a sua advogada está te abandonando como cliente para defender a pessoa que tirou a vida da sua filha. O que essa mulher fez é descarado. E outra coisa, eu percebi que isso não é algo que apenas me incomoda, mas eu vi que os especialistas em massa estão dando entrevista dizendo que ela
tem que ser retirada, que o que ela fez é um absurdo, que é antiético, que é um conflito de interesses, que é completamente desprovido do que se espera de um advogado. Eu, pessoalmente, não entendo como ela já não foi retirada à força do caso, porque, assim, é muito gritante. As evidências do que ela fez aqui é bem desconcertante. Já começa a acender faíscas em um caso horrível, tenebroso, que, para piorar, ainda tem uma advogada que não apenas abandonou a mãe de uma das vítimas, como também chegou a defender outros 2 parentes das vítimas. Eu acho que, francamente, a cidade deveria dar um pouco de dignidade a essa mulher. E as vítimas, as famílias das vítimas, porque isso tudo é desrespeitoso. Já vai ser agoniante passar pelo julgamento, mas ainda ter que olhar para essa mulher representando, tentando tirar o Brian, livrar a cara dele, sabendo que ela fez tudo o que fez e ainda está lá, é um tapa na cara. Eu não concordo, eu estou do lado da cara nessa, eu desaprovo totalmente essa mulher, eu acho isso errado, é o cúmulo. Esse é um tipo de coisa que literalmente você não espera que aconteça nos Estados Unidos e é chocante o fato de estar acontecendo. O outro ponto é a questão da ordem de sigilo. Muita gente já deu opinião, eu também já dei a minha e tal. A questão da ordem de sigilo, que eu realmente posso dizer que eu desaprovo, é a ordem da juíza de proibir as famílias das vítimas de darem entrevista. Isso é uma extensão da ordem, então isso não tinha acontecido inicialmente, isso veio depois. Isso é algo que eu nunca vi, eu nunca peguei nenhum caso em que os familiares foram impedidos de dar seus sentimentos à imprensa. Realmente isso aí é muito exagerado. Olha, tudo bem, bloquear que as evidências, as informações do caso saiam. A gente não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, tudo bem, eu respeito. Tá dentro da lei, pelo que eu sei, embora já tenha sido contestado, eu sei que está dentro da lei. Porém, essa expansão, isso aí tá um pouco abusivo, isso tá um pouquinho abusivo, então eu acho que impedir ainda mais algo que pode ser tão importante para os pais é um pouco escandaloso, mas eu realmente não sei se isso vai cair, e eu acho que não, porque assim, já se passaram semanas desde que as emissoras se uniram para derrubar a ordem, e até agora eu não fiquei sabendo de nada, então eu não sei se um juiz recebeu, se um juiz rejeitou, eu realmente não sei, também não encontrei se há um precedente para esse tipo de circunstância, onde um juiz deu uma ordem, o outro foi e derrubou a ordem, que é algo que é complicado por lá, mas realmente é um pouco assustador uma ordem como essa de você estar proibido de falar com a imprensa sobre o caso. Isso é apavorante, apavorante. Bom, enquanto esses conflitos jurídicos vão acontecendo e se desenrolando, ainda algumas informações têm vazado, o que sustenta ainda os vídeos que eu estou fazendo desde que a ordem foi aplicada, que eu basicamente nem achava que ia vazar esse tanto de coisas que tem saído, mas ainda está saindo, então, ou seja, há pessoas que não estão de acordo com essa ordem, estão dispostas a liberar informações à imprensa. Bom, se houver um próximo vazamento, eu espero que seja de alguma coisa um pouco mais concreta sobre o que as autoridades têm contra o Brian, pelo menos para tranquilizar. Eu sei que tem muita gente temendo que ele se safe lá em junho, já pensou, mas eu realmente não acho que isso vai acontecer, eu não acho. Eu acho que para julgamento ele vai sim, porque por bem ou por mal ainda tem o testemunho da Dylan sobre suas sobrancelhas, embora também já me disseram que esse testemunho pode ser contestado e tal, inclusive as próprias reações dela podem ser usadas contra ela em um julgamento, então tudo é possível, mas de fato, olha, no meu coração eu estou em paz, eu acho que ele vai a julgamento, então ele não vai sair da cadeia até que esse julgamento aconteça, eu realmente estou tranquilo, nem por um momento eu acho que a juíza vai olhar e vai dizer não tem nada aqui, soltem esse rapaz. Eu realmente não acho que isso vai acontecer, porque tem algumas coisas aqui que, tudo bem, que não são tão fortes para a justiça como um todo, mas são fortes para indicar, que é o que me motiva a acreditar que ele é culpado, basicamente, que diz, olha, ele ligou o celular, desligou, mandou mensagem, pegadas, tentou esconder evidências. Então tem muitas coisas que são significativas demais para simplesmente serem descartadas sem que um júri tenha o direito de avaliar por si mesmo. Bom, e do jeito que o tempo está passando, daqui a pouco chegamos em junho e veremos com os nossos próprios olhos o desenrolar dessa situação. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa.
O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Como a maioria das meninas de 3 anos, Ren Eleanor adora brincar com bonecas, aconchegar seus bichos de pelúcia e brincar de se fantasiar. O que a diferencia de seus colegas, no entanto, são os mais de 17 milhões de seguidores que sintonizam suas adoráveis travessuras diárias no TikTok. Como mãe de uma das mais jovens e poderosas influenciadoras da internet, hoje, a mãe da Ren, Jacqueline Poe, está atualmente sob fogo cruzado. Criadores de conteúdo e especialistas estão chamando a atenção dela, afirmando que os vídeos da mãe solteira mudaram de momentos adoráveis de criança para um conteúdo explorador, que pode estar colocando a segurança da Ren em risco de várias maneiras. Mas será que isso é verdade? É o que você vai ver hoje em uma investigação exclusiva do Gustavo N.